Uma das principais causas de síncope na prática clínica é frequentemente subdiagnosticada. A síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo pode ser facilmente diagnosticada à beira-leito. É um exame físico de fácil realização e pode ser feito pelo cardiologista em qualquer ambiente de atendimento. Você deve pensar nesse diagnóstico de hipersensibilidade do seio carotídeo naquele paciente que apresenta síncope, principalmente que não é precedida de pródromos, então a famosa síncope tipo desliga-liga. O paciente tem uma perda abrupta de consciência com queda ao solo, com uma rápida recuperação, uma recuperação completa sem nenhum déficit. Tende a ser uma queda sem defesa, por não haver pródromo e ser uma pausa rápida, súbita dos batimentos cardíacos. Frequentemente, os pacientes sofrem uma queda ao solo com trauma craniano, trauma de ombro, de face. Então, pensar nesse diagnóstico é fundamental para prevenir novos desfechos semelhantes. Essa síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo só deve ser pensada naquele paciente acima de 40 anos, mas a principal faixa etária de acometimento é próximo aos 60 anos de idade para frente, então ela é frequente realmente em pacientes idosos, mas podem ainda acometer pacientes ali na casa dos 50 anos. O primeiro ponto a ressaltar é que você não deve realizar massagem do seio carotídeo num paciente de consulta de rotina que nunca apresentou síncope, porque ele pode ter a hipersensibilidade do seio carotídeo, mas não necessariamente ele vai apresentar ao longo da vida algum desmaio para realmente fechar o diagnóstico clínico de hipersensibilidade do seio carotídeo. Essa manobra de massagem do seio carotídeo, ela ainda é útil para reversão de taquicardias supraventriculares na emergência, porque a atividade vagal sobre o nó AV é capaz de interromper o circuito da taquicardia que utiliza o sistema de condução como mecanismo de reentrada. Ainda pode ser utilizada para fazer diagnóstico diferencial de taquiarritmias, porque diante de um flutter atrial, você não consegue reverter a taquicardia, mas com o bloqueio atrioventricular produzido pela massagem do seio carotídeo, é mais fácil visualizar as ondas F num flutter com alta resposta ventricular. As contraindicações para se realizar a massagem do seio carotídeo são poucas, mas é importante conhecer, e você não deveria fazer a massagem do seio carotídeo naquele paciente que sofreu um AVC ou um AIT nos últimos 3 meses, naquele paciente que tem estenose carotídea acima de 70%. Então, apesar de não ser obrigatório a realização de um Doppler de carótidas, então num paciente sem sopro, você pode sim fazer a massagem, mas se você suspeitar com alta probabilidade de grave doença vascular, um Doppler vai te dar segurança para realizar a massagem do seio carotídeo. Então, essas seriam as duas situações onde você teria que tomar cuidado. Baseado nesse conhecimento, você só precisa de um estetoscópio para auscultar a carótida, de um chumaço de gaze ou um pouco de algodão para que você possa exercer a massagem do seio carotídeo e de uma monitorização através de eletrocardiograma dos batimentos cardíacos. Então vamos ao que interessa. Como eu vou fazer a massagem do seio carotídeo? A primeira coisa é posicionar o paciente em posição supina, então o paciente em decúbito dorsal horizontal. Você vai estender levemente a cabeça do paciente para expor melhor a região cervical e girar ela para o lado contralateral, ao ponto que você vai fazer a massagem. Então lembra que o seio carotídeo ele está na borda superior da cartilagem tireoidiana, um pouco medial ao músculo esternocleidomastoide. Então esse é o ponto onde você vai iniciar a sua massagem. Para fazer a massagem, não necessariamente você precisa de movimentos rotatórios, você só precisa dar pressão sobre o seio carotídeo para que manifeste a resposta. Então lembrar de fazer uma pressão contínua por 5 a 10 segundos.
Porém, como não necessariamente você vai encontrar o ponto correto de primeira, você pode, na ausência de resposta nos primeiros segundos da massagem, movimentar o seu dedo um pouco para cima ou um pouco para baixo para tentar encontrar o ponto ideal. Lembrando que durante a massagem você vai precisar de um registro contínuo do eletrocardiograma para que você consiga registrar a resposta apresentada e não perca o momento exato de uma pausa ou de uma bradicardia importante. Já aprendi a fazer a massagem, como que eu vou interpretar a resposta apresentada? Lembrando que na investigação de síncope, você vai fazer o diagnóstico de síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo se o paciente apresentar uma pausa, uma parada dos batimentos cardíacos superior a 3 segundos. Lembrando que a massagem do seio carotídeo direito, ela tende a ter mais resposta de parada sinusal, enquanto a massagem do seio carotídeo esquerdo tende a ter um efeito mais significativo sobre o nó AV e ela acaba fazendo mais bloqueio atrioventricular total de forma intermitente. Então, à esquerda você tende a ver mais ondas P bloqueadas, enquanto à direita você tende a ver mais uma linha reta. Então, lembrando, pausa acima de 3 segundos associada a síncope fecha o diagnóstico de síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo. Além da resposta cardioinibitória, a gente ainda tem a resposta vasodepressora. Então, se houver uma queda na pressão sistólica superior a 50 milímetros de mercúrio, também te confirma o diagnóstico de síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo. Porém, aí nesse caso apenas com uma resposta vasodepressora. É mais fácil você desencadear essas respostas com o paciente em posição ortostática durante o tilt test, mas você consegue sim muitas vezes fazer o seu diagnóstico com o paciente ali deitado na maca do consultório ou numa enfermaria. As complicações de uma massagem do seio carotídeo são extremamente raras e a incidência de acidente vascular cerebral, seja um AIT ou um AVC, é relatada em até 0,5%. Então, esses são os principais conceitos que vocês precisam ter para realmente começarem a fazer esse diagnóstico, que é extremamente prevalente na prática clínica, ok? Se tiver ficado alguma dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários qual parte vocês gostariam de uma explicação um pouco mais detalhada.